Boa noite. Vamos a Atos, capítulo 13. Continuando nossa exposição em Atos, no domingo passado nós começamos no capítulo 13, mas não consegui avançar além do versículo 4. Hoje nós vamos continuar a história da primeira viagem evangelística formalmente estabelecida para esse fim, providenciada por uma igreja de Antioquia, devidamente ordenada pelo Espírito Santo, que reservou para este fim 2 homens, Paulo e Barnabé. E já vimos isto, só recapitulando. Então, Atos capítulo 13 diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vimos até aqui. Então, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina, nos orienta, como uma luz que brilha em lugar tenebroso, como é este mundo. Obrigado pela Tua ajuda com o Teu Espírito que nos mostra a verdade. Obrigado pela salvação em Cristo, nós que já a temos, e toca corações de pessoas que porventura estejam ouvindo esta pregação e não têm ainda a salvação em Cristo. Que o Teu Espírito Santo trabalhe poderosamente nos corações de cada um de nós, conforme cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Então, Chipre é uma ilha no mar Mediterrâneo, Salamina é uma cidade de lá, era terra natal de um deles, Barnabé, talvez tenham começado lá por isso, e começaram pregando numa sinagoga que é para judeus. Paulo passou a ter esse tipo de comportamento ou de estratégia quando chegava numa cidade para ali estabelecer o evangelho e pregar o evangelho, e começava numa sinagoga para judeus, geralmente era hostilizado, aí passava para pregar para os gentios, com a determinação de pregar primeiro para os judeus e depois para os gentios, embora ele fosse realmente escolhido para pregar entre os gentios, mas isso não excluía a responsabilidade dele falar para os judeus. E aqui nós vimos, parece que tudo correu bem em Salamina, não comenta nada positivo nem negativo, e pregaram o evangelho lá. Observe o versículo 4, enviados, pois, pelo Espírito Santo. No versículo 2, como já, no versículo 4, pois é, no versículo 2, eu já havia lido, e servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me. Então o Espírito Santo está muito presente no livro de Atos. O livro de Atos é conhecido como Atos dos Apóstolos. Há sugestões de estudiosos que acham que devia ser Atos do Espírito Santo, de tão presente que é a pessoa do Espírito Santo no livro de Atos. Preste atenção quanto a isso, eu já falei isso também aqui, não é a primeira vez. Mas bem no início já vimos 2 vezes a demonstração clara
de que a pregação do Evangelho é iniciativa do Espírito Santo. O pregador do Evangelho que vai levar a mensagem é escolha do Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, ele envolve a igreja, ou uma igreja, para providenciar, para se envolver, não é nem se envolver, está na direção, no envio dos que vão pregar. Por isso é que nós insistimos na questão de quem se converte deve se batizar como Cristo mandou e se tornar membro de uma igreja, porque é ali onde o crente vai exercer os seus dons, as suas capacitações para servir, ali onde vai exercer ministérios, sejam quais forem, há vários, algum tipo de serviço, mas vai ser baseado ou enraizado numa igreja local, inclusive dando satisfação à igreja. Nós vamos ver aqui depois que Paulo e Barnabé, tão logo chegaram desta viagem, que nós chamamos de primeira viagem missionária, Paulo fez 3, quando eles voltaram, foram direto dar relatório para a igreja. Então, eles foram enviados pela igreja. Mas não foi pelo Espírito Santo? Foi pelo Espírito Santo e pela igreja. O Espírito Santo orientou a igreja para enviá-los. Então, sempre que pensar em trabalho para Deus, para Cristo, sempre raciocine em termos de um trabalho ligado com a sua igreja. Isso não é uma questão que os batistas são assim, que os pastores desta igreja são assim, talvez para valorizarem a igreja da qual eles são pastores e tal. Não é isso. Como eu estou mostrando para vocês, é o modelo bíblico. A igreja providencia o trabalho de Deus e os membros servem-na e vão, então, realizando esses trabalhos. Então, eles chegam lá em Pafos, e aqui surge já um problema. Esse problema é que não vai faltar para Paulo ao longo dessas viagens e ao longo da vida até ser morto, como foi finalmente, como Marte. 6-8. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, eles foram de um lado a outro da ilha. São em lugares extremos aqui, Pafos e Salamina, onde eles começaram. Então, havendo atravessado toda a ilha, agora foram para essa cidade chamada Pafos, encontraram um certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Olha os detalhes históricos, que Lucas era um historiador. Estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Interessante a observação. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então, esse procônsul, que era o responsável pela ilha de Chipre, era a maior autoridade, sempre debaixo dos romanos, que era o poder máximo na época. Então, ele manda chamar os dois evangelistas, apóstolo Paulo e Barnabé. Ele desejava ouvir a palavra de Deus. Diz claramente que ele estava querendo ouvir a palavra de Deus. Que era gentio, não era judeu. Não sabemos se ele queria ouvir como autoridade para avaliar esses dois homens aí que chegaram na minha ilha e saber o que eles estavam fazendo, o que eles estavam falando. Tinha todo o sentido, ele querer saber o que estava acontecendo, qual a intenção desses dois homens, ou se ele estava mesmo interessado era pelo Evangelho, mesmo pelo conteúdo. Ouviu falar, olha, estão falando aí de um homem que mataram, morreu, dizem que ressuscitou,
que é o Salvador. Não sabemos se ele ouviu e se sentiu atraído por isso. O fato é que ele estava querendo ouvir. Imaginamos a vibração do apóstolo Paulo, né, e de Barnabé, sendo chamado pela autoridade da ilha lá, e a ideia daquele homem se converter, geralmente quando um crente vai falar do Evangelho, a expectativa máxima é que seja aceito. É uma alegria muito grande. Às vezes, até vamos para outro extremo de ficar tristes quando nossa pregação não é ouvida, não é aceita. Entende-se, é natural. Deus se alegra quando alguém se salva, o próprio Deus. Mas é bom lembrar que uma pregação que não tem como resultado uma conversão, essa pregação honra a Deus do mesmo jeito. Honra a Deus do mesmo jeito. A palavra foi pregada? Foi. Teve conversão? Teve. Então, Deus foi honrado. Deus gostou. Teve conversão? Não. Deus não foi muito glorificado aí, não. Parece que Deus não gostou muito dessa pregação. Não tem nada a ver. Deus é honrado de qualquer maneira. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, chama isso de cheiro de vida para vida nos que se convertem, e cheiro de morte para morte naqueles que ouvem e não se convertem. Mas em tudo isto, Deus é glorificado, Cristo é exaltado. Então devemos ficar alegres porque temos o privilégio de pregar. E é uma alegria extra se vier com conversão. Sem dúvida que é. Então, Paulo devia estar aí na expectativa, que eu estou imaginando não está no texto. Aí Paulo encontra ao lado do chefe, do prefeito, governador, oficialmente procônsul, um falso profeta, um homem mágico, judeu, chamado Barra Jesus, e Paulo começa a explicar a palavra de Deus. E esse camarada, aqui dizendo, procurando afastar da fé o procônsul, atrapalhando a pregação. É evidente que se o cônsul não estava interessado antes pelo Evangelho, agora ele estava se interessando, sim, porque ele diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas, um adversativo aí, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, procurando afastar da fé o procônsul. Aqui virou uma batalha visível, espiritual, devia ser altamente perceptível que o procônsul estava, pelos olhos, pela atenção, ele estava gostando, estava atento no que estava ouvindo, e o outro do lado, não sabemos como ele estava procedendo, se era dizendo brincadeirinhas, se era querendo fazer uma mágica, não sabemos. Uma coisa nós sabemos, ele estava propositalmente querendo impedir a pregação do Evangelho e, aqui diz, afastar da fé. É como se esse Elimas soubesse que ali estava sendo pregado algo que, se Sérgio Paulo abraçasse, certamente o trabalho de Elimas, desse mágico aí, ia ser prejudicado, ia ficar desempregado, não ia ter essa influência que ele tinha, a ponto de quando os dois evangelistas chegarem lá, já estava o mágico ao lado do procônsul. Quer dizer, obviamente tinha influência, talvez até uma certa amizade, não sei. Mas é interessante a
a forma óbvia como ele estava realmente se opondo e querendo atrapalhar. Algo absolutamente irritante para quem estava pregando. Eu já passei por isso, claro, depois de décadas pregando o Evangelho, a gente quer pregar e tem alguém ali que não deixa, e tem um alvo, às vezes proposital, às vezes nem proposital, mas não é nada agradável. Mas antes de pensar neste aspecto, eu quero pensar e falar no próprio procônsul. Ele estava sendo ali altamente prejudicado. Ele não pode imaginar, depois ele imaginou, certamente, mas aqui talvez não. O quanto ele estava arriscando levar um dano grande, ser altamente prejudicado com isto, porque era a palavra de Deus, da salvação da alma dele que estava sendo pregada ali, naquele momento. Não sei, talvez nunca mais tivesse outra oportunidade, aquele era o momento. E o outro atrapalhando e atrapalhando. Meu amigo, minha amiga que não tem Cristo, não permita que ninguém se intrometa entre você e o Evangelho. Uma vez 2 cegos, Jesus ia andando, e 2 cegos gritando e pedindo ajuda, e os apóstolos de Jesus diziam: cala a boca, não atrapalhe o mestre, Senhor, esses homens estão te atrapalhando e tal, e ele cada vez gritava mais alto. Tem passagem que diz que era um, outros que eram 2, mas cada vez gritava mais alto, até que Jesus parou e deu atenção. É gostoso pregar naquela passagem, porque era um caso típico de Jesus aqui, o pecador ali, no caso cego ou paralítico, não lembro, e os apóstolos se metendo, os apóstolos de Cristo atrapalhando. Que aqui é diferente, mas porque era um mágico, um falso profeta. Mas o que eu quero chamar a atenção, falando com quem não tem Cristo, é assim: pode ser um crente, pode ser um apóstolo, pode ser um mágico, pode ser quem for, pode ser uma pedra, um poste. Não permita nada entre você e o Evangelho, que é a mesma coisa de dizer: não permita nada entre você e Jesus Cristo. Claro, porque o Evangelho é pregado visando a condução do pecador, a única solução que existe para alguém ir para o céu, que é se arrepender dos próprios pecados e entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo. Então, na hora que o Evangelho está sendo pregado para alguém, aquela pessoa não pode ter ideia da importância daquele momento para a vida dela. O verdadeiro tesouro que está nas mãos daquela pessoa, ou ao alcance daquela pessoa. Então, fica aqui já uma sugestão. Se alguém for pregar o Evangelho para você, preste atenção. Preste atenção. Pelo menos preste atenção. Pelo menos. Era o caso de dizer aqui o procônsul: manda esse homem calar a boca e expulse ele daqui, ou manda calar a boca, e depois você pensa no que eu estou lhe dizendo, você medita, você raciocina, você aceita ou você rejeita, é outra fase, mas ouça, porque ele não está deixando nem que eu fale, nem que eu exponha o Evangelho. Então é um crime que a pessoa faz a si própria, permitindo esse tipo de intromissão. Então fica a sugestão:
Se alguém for pregar o evangelho para você, não permita que nada se interponha no meio. Ouça, para poder você considerar. Não pode ter um conselho, acho que mais claro, direto e que vai ajudar você, isso aí. Talvez, neste momento, enquanto eu estou falando, alguma coisa pode estar se interpondo entre você e eu. Não, eu não. Eu aqui sou detalhe. O evangelho que eu estou pregando, aí não é detalhe. Talvez seu pensamento, sua ideia, sua preocupação com o que tem que fazer amanhã, o compromisso, não sei, suas responsabilidades, ou a fome que você está pensando no lanche ou no jantar daqui a pouco, eu não sei. Mas agora mesmo, você pode estar sendo atrapalhado de alguma maneira. Alguém está atrapalhando você. E esse alguém pode ser você próprio, sua mente, sua carne, no sentido de sua parte pecaminosa. E com certeza existe o diabo muito interessado em que você não aceite o evangelho. E ele sabe que tem o perigo de você aceitar o evangelho se você ouvir o evangelho. Então, pelo sim, pelo não, corta. Na raiz, corta a possibilidade dele ouvir. Mas ele já está ouvindo, pois vamos atrapalhar, vamos impedir, bota um cachorro para latir aí, o auauzinho dele aí. Qualquer coisa, vamos providenciar qualquer coisa para afastá-lo da pregação do evangelho. Não permita. Muito bem. Como é que Paulo reagiu? Vocês vão se admirar. Versículo 9. Todavia, Saulo, que é o mesmo Paulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, de novo, terceira vez o Espírito Santo. Estão vendo? Para convocar os dois homens, para mandar separar os dois homens, agora para encher Paulo, está presente de uma maneira que não sabemos nem explicar direito na vida de Paulo, orientando, iluminando Paulo, e eu diria que, nesse contexto, inspirando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Reação fortíssima que Paulo tem. Já começa manso, chamando o homem de filho do diabo. Você pode imaginar algum nome mais ofensivo? Alguma verdade mais dura, mais chocante de ser dita? E não foi de uma maneira assim vaga, ou porque estava longe um do outro e tal, não. Olhando nos olhos dele. Eu gosto desse detalhe. Lucas é detalhista. Eu acho esse espetáculo no livro de Atos. O detalhe. Ele não precisava ter escrito isso, mas escreveu. Olhando nos olhos, fixando nele os olhos, dá mais peso. A gente pode ver o drama acontecendo aqui. Paulo com raiva, indignado, filho do diabo. Só tem uma pessoa registrada na Bíblia que chamou outro alguém de filho do diabo. Paulo está muito bem acompanhado, porque esse é Jesus Cristo. Você deve conhecer a passagem, lá em João 8,44, não precisa chegar lá. E Jesus não chamou só uma pessoa de filho do diabo, chamou fariseus, vários fariseus que estavam ao redor dele, e usando o plural, obviamente.
né? Filhos do diabo. Vós tendes por pai o diabo, que é o pai da mentira. Jesus explicou lá. Por que Paulo chamou assim? É bom quando nós não precisamos especular. Muitas vezes é necessário, especialmente o pregador, o escritor, ele pensa, por que isso? Ele imagina hipóteses, sugere, faz sugestões aqui e ali e tal. Embora com cuidado quando é realmente sugestões com base em princípios bíblicos, mas não no próprio texto que explica. Quando o próprio texto explicita, é bom demais, porque nós não precisamos imaginar, especular, nem justificar por que eu estou sugerindo isso ou aquilo. É bom quando dizem, pá, direto. Pois Paulo dá 4 motivos. Paulo, por que você chamou esse pobre coitado aqui de filho do diabo? 4 motivos Paulo dá. Primeiro, cheio de todo o engano. Se você gosta de fazer anotações na sua Bíblia, pode botar 1, 2, 3 e 4. São 4 motivos. 1, cheio de todo o engano. Opa, engano absolutamente afinado com o que Jesus falou quando chamou os fariseus de filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do pai de vocês, que é o pai da mentira. Exatamente o que Paulo imediatamente liga ou apresenta como motivo de ter chamado o homem de filho do diabo, porque era um enganador. Ele estava enganando o procônsul, enganando quem estivesse lá na ilha para ouvi-lo. O diabo escraviza os filhos dele com a mentira. Vocês acham que é à toa que as fake news estão aumentando vertiginosamente? Fake significa, você sabe disso, já virou quase aportuguesada a palavra, mas significa enganosa, mentirosa, falsa. Então a expressão em inglês perde o peso para nós, porque na nossa língua pátria, né? Então é fake news aí, talvez os jovenzinhos achem até bonito saber, né? Fake news, falando em inglês, ó. Fake news, pois é, e tal. Eu ouvi alguma coisa, mas parece que é fake news aí, ou não é? É mentira, fake news é notícia mentirosa, cheio, o mundo está cheio disso, empestado, como se diz, de mentiras, cada vez mais e multiplicadas exponencialmente pela velocidade com que hoje as comunicações são trocadas. Isso é marca registrada, impressão digital do diabo, mentira. Saiba disso. Mentira. Alguém que mente, que é mentiroso, é alguém influenciado pelo diabo. Não quer dizer que não possa ser um crente, que pode, mas está pecando. Infelizmente o crente peca ainda, já salvo, mas ele peca agora e se entristece, confessa a Cristo e aquele pecado dele já foi pago na cruz de Cristo. Mas ele sofre com o pecado dele, ele não quer, mas infelizmente ainda pode acontecer, de crente estar mentindo. Não sei estar mentindo, mas mentir aqui e ali, porque alguém que pratica mentira, crente que pratica mentira, pratica a imoralidade, pratica a desonestidade, provavelmente tem que botar umas aspas aí nesse nome crente. Provavelmente não é crente, coisa nenhuma. Porque quem é crente não pratica mais essas coisas no sentido de fazer disso uma coisa rotineira. É isso que significa o praticar. O crente não pratica essas coisas.
mas ele comete esses pecados, e sim, comete, atrapalha a vida dele, como já comentei, embora não de uma forma rotineira e frequente e praticante. Não mais. Mas, então, ver mentira, foco de mentira, pode estar certo. Ali tem a mão do diabo. Imagina, então, como está hoje a presença do diabo no mundo. E ele quer, o diabo, todos longe da Bíblia. Por quê? Ora, porque a Bíblia é a verdade. Na realidade, não é nem que ele quer todos longe da Bíblia, ele quer todos longe de Cristo. Mas, como eu já falei, a Bíblia leva a fé que leva a Cristo, mas lá no início de tudo tem Cristo, é Ele que salva, foi Ele que morreu na cruz, quem salva é Jesus Cristo. Então o diabo, podendo cortar todos os meios de acesso a Jesus Cristo, ele vai cortar, podendo, ele vai, e é muito sagaz, muito inteligente, e tem muito poder, mesmo na vida do crente. Porque Deus permite isso, é com Deus, a soberania de Deus. Às vezes a gente pensa, Senhor, não dá para me expor menos, ser menos atacado pelo diabo, mas Deus sabe, e Ele dá instruções nas Escrituras, para nós sermos menos atacados, sermos mais fortes espiritualmente. Então ele dá os meios, indica caminhos, para nós sermos menos atacados. Mas que vamos ser atacados? Vamos! Ninguém vai escapar, crente nenhum vai escapar dos ataques do diabo. Ele lhe quer longe de Cristo. Agora, o crente, o diabo não afasta mais de Cristo, no sentido pleno. Já é mergulhado em Cristo, aquele que foi salvo pela fé, já é um filho de Deus, não afasta mais nesse sentido, de um vínculo íntimo, espiritual, fortíssimo, a ponto de ser chamado herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Ele pode afastar no sentido aqui do trabalho do dia a dia, o crente fica meio frio na fé, ou frio e meio, e fica meio longe, mas é um crente, e o diabo sabe disso, ele não arranca mais ali, não faz aquela pessoa voltar para o estado pré-conversão, não faz, isso ele sabe, ele perdeu aquela alma, mas vai perturbar o quanto ele puder ainda, claro. Quanto ao não crente, aí ele controla. Até onde Deus permite, e Deus permite bastante, também de acordo com a soberania de Deus, aí ele controla. Então ele vai evitar, ao máximo, afastar o pecador não arrependido da Bíblia, da fé, no final de Cristo, para que aquela pessoa não tenha a salvação. Então, a Bíblia é a verdade, é a palavra da verdade. Jesus Cristo disse dele próprio, vocês sabem, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade. Olha só, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Aí disse que ele próprio, Jesus, é a verdade. Isso é muito mais profundo do que ele dizer, eu falo a verdade. Jesus dizia, não, eu não minto. Eu não minto, o que eu falo é verdade. É isso que ele quis dizer, não. É muito, muito maior do que isso que ele quis dizer. Ele é a verdade personificada. Ele é a própria verdade. Não é que ele é dado a falar a verdade ou só fala a verdade. Não. É verdade em estado puro, Jesus Cristo. E o diabo, mentira, mentira e mentira. Então o diabo quer afastar. É uma pena que nós, brasileiros, eu não sei mais essa geração última, porque a quantidade de evangélicos tem subido muito
ultimamente, não estou dizendo de crentes, não, estou dizendo de evangélicos. Uma coisa não está obrigatoriamente junta com a outra, não. Pode até ter subido mesmo a quantidade de crentes, eu não sei. Mas de evangélicos é uma coisa estatística. Mas, na época em que eu nasci, por exemplo, tinha muito poucos crentes, e eu já rapazinho e tudo, então o diabo, ele era feito gozação da pessoa dele, os carnavais. Quantos carnavais eu fui, me converti já adulto, mas adolescente, rapazinho e tudo, então era muito comum você ver fantasias de alguém como se fosse o diabo, com chifre, com rabo, todo, botava uma roupa vermelha e tal, vimos isso. Então, é aquela ideia, e com certeza, se tinha alguém feliz com aquilo, imagino eu, muito feliz, era o próprio diabo. Porque levava as pessoas a encararem-no como alguma coisa meio mística, meio produto de lenda, que não deve ser levado a sério, não deve ser temido a ponto de fazerem graça com isto. Marchinhas de carnaval, quantas? Se falava no diabo e tudo. Então, eu, pelo menos em minha geração, cresceu, hoje eu acho que, como eu disse, os mais novos talvez não tenham tanto isso em mente, mas a ideia de que o diabo é uma coisa assim, totalmente irreal, e uma lenda aí, inventada pelo cristianismo, religião católica, coisa assim. Então, uma coisa que o catolicismo não inventou foi o diabo. Pode ter inventado muitas outras coisas, mas o diabo, o purgatório inventaram e outras coisas, mas o diabo, não. E mesmo assim, mesmo agora, os que já vivem numa fase de mais presença dos evangélicos e que levam mais a sério, de fato, as coisas da Bíblia, mesmo assim, e até crentes, eu admito, tem no diabo uma coisa tão distante, tão difícil de imaginar, e tão transcendente no sentido de estar ali, e hoje os teólogos discutem, o diabo é onipresente. Não é onipresente, rapaz, é louco. Onipresente só Deus, isso é o atributo divino. Não, mas ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Não está. Mas ele diz para Deus que estava para ir pelo mundo, arrodeando o mundo todo. Sim, mas não significa que ele é onipresente. Significa como é que ele arrodeia o mundo inteiro. Cidadão. Como pode? Ao tamanho do mundo, ao tamanho da humanidade inteira, como é que ele pode? Como é que ele dá conta? Tem que ter alguma coisa de onipresença. Não tem. Claro que não tem. Eu não admito que ele tenha onipresença, que realmente é só Deus. Mas tem um poder muito grande. Tem, gente. Muito grande. Muito maior do que você possa imaginar. Muito maior do que você possa imaginar. Ele tem súditos, miríades de demônios à disposição dele. Deve ser uma teia de informação, que hoje a internet e tudo aí é brincadeira, perto de como funciona o setor de inteligência, o setor de informação, a troca mental de informações, de tudo, deve ser adiantadíssimo para poder dar conta, e dão conta muitas vezes, e faz um estrago grande no mundo. Mas é tão fora da nossa realidade, da nossa imaginação, muito presente na nossa crença, no que nós acreditamos. Claro, acreditamos totalmente em tudo que a Bíblia diz sobre o diabo, obviamente, mas fazer disso algo real ou algo prático que vai assustar, muitas vezes, não. É remoto, não leva muito a sério. Imagina alguém que não tem Cristo. Às vezes o próprio crente corre esse risco. Eu sei que tem o outro lado, de crentes que vivem impressionados, tudo é o diabo, qualquer coisa, tossiu é o diabo, está doente é o diabo, doença é do diabo, tudo isso. Já ouvi crentes dizer que bola de futebol é do diabo,
ou seja, vão longe nessa história aí, mas são exageros que não são bons nem de um lado, nem de outro. Nem que tudo é o diabo, e nem que nada é influência do diabo, porque não é assim. Mas muita coisa é influência dele, sem dúvida. E aqui estava um caso em que Paulo, foi em cima, filho do diabo. Então ele falou sobre o pai do homem. Sobre o pai do homem. Quero falar do teu pai, não é de ti não, em primeiro lugar. Claro que ele falou do homem também, mas ele começou falando do pai dele, da origem espiritual, entre aspas, né? Do mágico, filho do diabo. Tenha cuidado, cheio de todo o engano. A Bíblia é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Meu amigo, minha amiga, ouça a Bíblia, ouça o Evangelho. É muito bom você se convencer de que ali está a verdade. Deve ser muito bom ser crente, né? Porque aí entende tudo que a Bíblia diz. Entende pouco do que a Bíblia diz. Entender mesmo, de uma maneira plena, é muito pouco. O próprio diabo, acabei de dizer, nós entendemos bem como ele funciona, as coisas de Deus, entendemos muito pouco. Mas é verdade. Aí nós cremos. Eu estou cansado de dizer, nós não somos ordenados a entender a Bíblia, mas a crer na Bíblia. Sim, e obedecê-la. Aí nós somos ordenados, mesmo. É obrigação nossa. Mas entender, não. Mas é algo fantástico você dizer assim, eu creio no que está aqui. E o que está aqui é absolutamente a favor de nós, dos crentes em Jesus Cristo. Estamos com a vida eterna garantida, nossos pecados foram todos perdoados, é um espetáculo. A pessoa, o alívio que isso vai sair da sua cabeça, da sua mente, do seu espírito. Aceite Jesus Cristo, Ele é a verdade. A Bíblia, ouça a Bíblia. Uma vez eu estava no hospital evangelizando, tinha uma crente lá que estava doente, acabou falecendo. Mas tinha alguém ao lado dela, uma moça que estava no hospital também, e na hora lá, falando de Jesus e tal, aí eu disse assim para ela, né? E você acredita na Bíblia? Certamente. Eu não. Você não acredita na Bíblia? Não. Disse, não. Zero. Está aí que eu fiquei meio sem voz, sem palavras. E agora? O que eu vou dizer? Não acredito na Bíblia. Eu com a minha na mão, né? Isso aqui não. Tanto faz se eu falar disso aqui. Ela só disse isso. Não acredito em cor nenhuma disso aqui, não. Aí o evangelismo acabou mais ou menos por aí. Né? Porque falta a base. Falta a base. Não, porque Jesus, como é que você sabe? Está na Bíblia. Que Bíblia? Acabou. Você tem Bíblia em casa, mesmo empoeiradinho lá em cima, escondido em algum lugar, corra para lá e vá ler as Escrituras e peça alguém para lhe ajudar. Segunda coisa que Paulo disse do homem, cheio de toda a malícia. O homem era malicioso, ele tinha más intenções. Ele não estava lá para beneficiar ninguém, para prejudicar, e ele se dá bem, ele se dá melhor com a mágica dele, continuando enganando as pessoas. Inimigo de toda a justiça, do que é correto, do que é direito, do que vem de Deus. Os homens sem Cristo, em princípio, não se interessam pelo que é justo, pelo que é razoável, só querem os próprios interesses. Vocês sabem muito bem disso, não estou ensinando vocês isso que todos nós sabemos. E é típico de quem está sob o controle do diabo. Lutar para não ver os padrões de Deus inseridos neste mundo. Tudo isso Paulo explicou porque chamou o homem de filho do diabo. E, por fim, perverte os retos caminhos do Senhor. Além de não querer a justiça, ainda procura desviar os outros.
da verdade. E a Bíblia acusa, de vez em quando a gente vê isso, acusando na Bíblia, vocês não querem a verdade e ainda impedem os outros de enxergarem a verdade, ou de chegar na verdade. Impedem, como se fosse pouco, impedir a si próprio e negar a si mesmo o privilégio de estar em contato com a verdade e ser impactado pela verdade, ser convertido pela verdade do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Não, ainda atrapalha, perverte os retos caminhos do Senhor. Não é que ele perverte os retos caminhos dos homens, é do Senhor. No caso aqui, o reto caminho do Senhor, o que era? Providenciar a salvação para Sérgio Paulo. Naquele contexto ali, os retos caminhos do Senhor era este. Você aqui está perturbando o que o Senhor Deus quer fazer com este homem, através de mim, que estou pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para a salvação da alma dele. Meu amigo, a minha está salva, a de Barnabé está salva. Nós queremos salvar este homem dos pecados dele. E é o plano de Deus que eu pregue para ele. E você está pervertendo isto. Agora, já pensou o tamanho do opositor que aquele homem estava lidando, se opondo ao próprio Deus? Mas é assim que acontece. Eu quero encerrar. Antes disso, deixe-me dizer que alguém poderá pensar: que pregadorzinho carnal este Paulo. Não pensa muito nisso, porque o nome de Paulo é tão forte, tão grande, que geralmente o crente não vai ser muito, não vai ter a ousadia de pensar nisso. Mas não é meio estranho, não. Paulo perdeu a paciência muito cedo. Se tivesse mais calma, de repente poderia até ter levado o próprio mágico a Cristo. Detalhe, a Bíblia diz que Paulo estava o quê? Cheio do Espírito Santo, carnal. Paulo errou. Paulo, impaciente, reação absolutamente dirigida por Deus. Está aí uma reação que nós podemos afirmar que tinha Deus como orientador, controlador. Queimar-se de zelo pela palavra de Deus, zangar-se ou ficar irado com a oposição ao Evangelho, denunciar o erro, acusar o opositor, não é obrigatoriamente sinal de impaciência ou de pavio curto, pode ser a atitude correta. E não pensem que Deus, que pena, perdi um pecador. Você se zangou com aquele ouvinte e disse umas verdades para ele, por isso perdeu a alma dele para sempre. Que chance você jogou fora do meu filho ter aproveitado melhor a morte dele, salvando mais um. Não é assim, não. Eu já ouvi livros de pastores famosos, vendendo milhões de livros, que jogam esse aspecto de uma forma que dá enjoo. Pecador, veja o que Jesus fez por você. Olhe só o quanto ele sofreu. Não faça isso com ele, deixando de receber o que ele fez por você. Então, sabe quem é o coitado na história? Jesus. O pecador está lá para tomar uma decisão, e o pregador desse tom, desse estilo, ou escritor,
ele quase que diz assim: tenha pena daquele pobre coitado que morreu numa cruz por você, e você aí numa posição de poder aceitar ou não, recusa. Você não tem pena, não? Aí me dá um abuso. E tinha um livro, que foi o livro, parece que mais vendido evangélico nas últimas décadas. Falava, vendeu 15 milhões de cópias no mundo. Era o tom dele. Propósitos, alguma coisa de propósitos. Os mais velhos sabem aí. Meu nome, hein? Pois é. Eu vendia como água. Eu não passei de um terço do livro, metade do livro. Não aguentei. Não. Aqui não é o evangelho que eu conheço. Viril! O evangelho de um Deus viril. De um Jesus Cristo santo, reto, poderoso, que não implora a ninguém salvação, não. E Jesus Cristo, quando ele se zangou aqui nesta terra, e muito, ele pegou chicote. Vocês sabem disto, porque estavam fazendo pouco do pai dele, da casa do pai dele. Chicoteou gente, expulsou, quebrou coisa, virou mesa, com raiva, descontrolado. Nunca, fosse eu, poderia dizer: pastor, mal descontrolou-se. Tudo bem, aceito. Mas Jesus Cristo, o próprio Paulo aqui não pode dizer, porque está colado no texto, cheio do Espírito Santo. Paulo errou muito na vida dele, claro, é um homem como nós, mas não aqui dizendo que ele estava cheio do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com isto é que, quando você for apresentar a Cristo, faça com dignidade. Não dê a entender que você está implorando que a pessoa se converta, e muito mais do que você, Jesus Cristo, para poder aproveitar um pouquinho melhor a morte dele. Não faça isso, não. Pecador é alguém ofensivo a Deus, é inimigo de Deus. Então, o favor que você está fazendo a ele, empregar a palavra da salvação. Não inverta, não, porque não dá certo, não. Dá uma mensagem errada. Como Paulo lá em 1 Coríntios 13, a corneta para o soldado obedecer tem que dar o tom certo, na hora de acordar, na hora de dormir, hora de almoçar, tem tudo certo, os toquezinhos lá, tem que ter ordem. Então o pregador do evangelho, ao mesmo tempo que ele é amoroso, em que ele quer salvar a alma do outro, mas ele não vai se rebaixar com o evangelho dele, nem por ele não, é pelo evangelho que ele está pregando, e pelo Jesus Cristo que ele está anunciando. Muito bem. Então encerrou o que Paulo tinha a fazer com o homem. Não, Paulo cegou o homem. Mas Paulo estava que estava, né? Paulo não, o Espírito Santo. Você já acha que Paulo tinha poder para cegar ninguém? Vamos lá, versículo 10. Pois eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. Ainda deu uma colher de chá para ele. Provisória, cegueira provisória. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Cego. Porque Paulo cegou? Não. Eu acabei de dizer, Paulo achou pouco e cegou. De fato, mas foi Deus que cegou. Deus deu a Paulo o poder de cegar o homem. É muito sério você atrapalhar a pregação do evangelho. O problema aqui não era que esse mágico recusou ouvir o evangelho, não. Entenderam bem? A irritação de Paulo, para não dizer do Espírito Santo, a reação fortíssima, é porque ele estava atrapalhando o outro de chegar a Cristo. Não quer, não queira, mas não atrapalhe o outro.
Muito interessante. Agora, não precisa ser mágico ou ser falso profeta para ficar numa situação terrível diante de Deus, sem aceitar o Evangelho e, no caso aqui, no contexto, atrapalhar alguém de chegar até ele. E o procônsul, como é que ficou nessa história? Creu, não creu, mandou Paulo calar a boca, mandou o outro calar a boca, foi a maior confusão. Foi espetacular. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Esse é que é um final feliz. Vocês sabiam que é o único registro de uma autoridade se convertendo no Novo Testamento? Único registro escrito que uma autoridade se converteu com nome e tudo, nome, lugar, tudo. Sérgio Paulo. Mas me encontraram no céu. Espetacular. E ficou impressionado com o poder de Deus e se converteu. Nós não temos hoje o poder de Deus para fazer milagres, quantas vezes quisermos, poucas vezes na história da própria igreja, isso aconteceu em algumas épocas só, mas temos o poder de Deus nas nossas vidas, e temos o Espírito Santo a nos dirigir, a nos orientar, a nos ajudar, e que você seja um instrumento para levar a palavra de Deus e a salvação de Cristo às pessoas, mesmo se outros atrapalharem, impedirem, cachorro latindo, o marido da mulher, ou a mulher do marido, ou um amigo, ou um colega, ou seja, o que for, esteja atrapalhando, um som muito alto, um algazarra, alguma coisa atrapalhando a sua pregação, vá, continue, tente, porque pode ser que você ganhe uma alma para Cristo, e mesmo que não ganhar, como já expliquei, você pregou o Evangelho da mesma forma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.